os quais eu me sinto muito honrado em poder transmitir isso para as pessoas. Porque nós conhecemos o caminho das pedras e podemos ajudar. E essa ajuda para nós é uma coisa sagrada, é aquilo que nós sempre desejamos fazer. E o tempo todo nós procuramos estar ajudando as pessoas. E é uma alegria muito grande em poder estar colaborando com essa transformação humana. O som tá bom? Vocês estão me ouvindo bem? Muito bom. Tá, tudo bem. Então tem para algumas pessoas que não estão, realmente é melhor colocar fone de ouvido, tá ok? Tá, perfeito. Bom, então eu vou desviar a atenção de vocês aqui para eu me centrar no que eu tenho que fazer. A maioria fala que tá ótimo, para alguns tá baixo. Tem que pôr fone de ouvido, fala para eles. Aí não dá para aumentar mais, né? Não dá, Tá, não tá bom. tá no máximo. Bom, vamos lá. Então a gente tem vindo todos esses anos procurando transmitir conhecimentos e informar as pessoas tudo o que está acontecendo, que vai acontecer e tudo mais. Eu não quero me prolongar demais nessa pequena apresentação aqui para vocês, mas eu tenho 8 livros publicados. Meu primeiro livro foi em 1991, que foi assim uma mexida muito grande na época que foi lançado, que é um livro chamado Projeto Evacuação Mundial, e que tem a ver com tudo que está acontecendo hoje. Nesses livros eu venho descrevendo fatos que não são profecias, mas eu venho descrevendo fatos que já sabíamos que iriam acontecer. Então, só não tínhamos ainda uma data assim muito precisa para para esses fatos, mas sabíamos de todos os detalhes que iriam acontecer e que vem se cumprindo completamente. Existem aí muitas pessoas que foram leitores ou ainda são desses nossos livros que podem comprovar isso que eu estou dizendo. Desde aquela época, de 1991, quando publiquei esse primeiro livro, que informações muito altas, de alto nível, provindas de consciências que eu chamo de extrafísicas, ou pode-se chamar de consciências superiores, e outros chamam de extraterrestres, enfim. Na verdade, existe toda uma nomenclatura que cada um adota para poder se referir a certas coisas. Os contatos que nós temos, eu tenho, vou falar aqui do meu caso, os contatos que eu tenho desde criança são com seres de altíssima estirpe cósmica, são civilizações que cuidam da humanidade da Terra. Por que eu estou dizendo tudo isso? Eu estou dizendo tudo isso porque é justamente sobre isso que o Onezar, a Gessara e a GCR tratam. Só que eles estão tratando isso hoje de uma maneira muito além da questão simplesmente, vamos dizer assim, metafísica ou espiritual, como antigamente a gente fazia. Não é assim. Eles estão lidando com essa situação de uma forma completamente normal, como um governo lida com situações de governo e de pessoas aqui.
eles estão tendo esses tratos com esses seres, com essas hierarquias e tudo mais. E é por isso que toda uma programação gigantesca de fatos estão se desenrolando diante de todos, e ainda um número infinitamente pequeno sabe o que realmente está acontecendo. Mas é de extrema importância que todos, absolutamente todos, comecem a mudar a cabeça, comecem a abrir a mente e se preparar para o que está vindo por aí. Porque o que está acontecendo hoje, como a maioria que está aqui me ouvindo agora, me assistindo, a maioria, eu acredito, é que está acompanhando, está trabalhando nesse projeto todo de doação de prosperidade para as pessoas no mundo todo. Uma grande parte dessas pessoas não tem a menor ideia do que isso significa, não tem a menor ideia, não sabem de onde vem tudo isso. Outros ouviram o passarinho cantar e não sabem onde. Estão apenas repetindo algumas coisas, porque é isso que eu vejo aqui constantemente nos áudios, no WhatsApp. Não tem noção do que está realmente rolando aí nos bastidores da humanidade. E eu vou dizer uma coisa, não é fácil de entender, não. Eu reconheço que não é fácil. Eu reconheço que as pessoas vão ter grandes dificuldades para conseguirem abrir a mente a ponto de duas coisas: aceitarem e entenderem. E isto porque um grande número de pessoas tem vindo durante toda a sua existência, toda a sua vida, desde há muito tempo, de herança de pais para filhos, carregando uma crença religiosa, que pode ser católica, pode ser espírita, pode ser evangélica, pode ser qualquer uma dessas crenças religiosas que tem aí, cujos fundamentos estão baseados na Bíblia. Até aí tudo bem. Só que aqueles fatos bíblicos, por exemplo, citados no Antigo Testamento, onde vinham anjos conversar com profetas, com pessoas daquela época. Eu já estudei a Bíblia de tudo quanto é jeito, de trás para frente. Então eu posso dizer para vocês o seguinte: aqueles anjos não eram anjos, nunca foram anjos. Essa é uma das primeiras coisas que todos têm que entender. Eram seres que não eram da terra, e a própria Bíblia fala sobre isso, sobre os Néfilins. Então, todos esses fatos bíblicos de milhares de anos atrás estão vindo à tona agora de outra forma, de uma forma muito mais concreta, porque acreditem vocês ou não, porque para mim não importa nem um pouco se acreditam, mas o fato é que quem está por trás de tudo isso são esses seres que não são da Terra. E eles estão cada vez mais se aproximando. E está se aproximando também o dia em que estarão se apresentando publicamente aqui diante dos olhos de todos. Mas é também muito importante que todos saibam e tenham consciência disso, que para isto acontecer, muita coisa precisou acontecer antes. Existem fatos e fatores cósmicos que estão ocorrendo com a Terra que a humanidade daqui nem sonha, nem imagina, não, a mente não consegue
abrir a ponto de entender toda essa esquematização desse projeto gigantesco chamado Projeto Terra. E tudo o que está acontecendo aí, com todo mundo correndo atrás de dinheiro para receber dinheiro, achando que tem alguém aí, uma organização muito boazinha, uma organização assim que tem um coração enorme, que tem muito dinheiro e que está doando para todos aí, achando que isso é só isso. Estão muito enganados. Não é. Isso é um detalhe de um grande projeto. Um detalhe de um imenso projeto que envolve todo o sistema solar nosso. E como eu disse, estará a cada dia ampliando numa velocidade muito grande as mudanças que irão ocorrer. A palavra correta não é essa, porque na verdade as mudanças já estão ocorrendo e há muito tempo, mas não na velocidade que estaremos entrando a partir do próximo ano, não na velocidade que estaremos entrando no outro ano, porque vocês vão ver diante dos seus olhos este mundo caótico, este mundo de guerras, esse mundo de horrores, controlado por mentes demoníacas, tudo isso sendo desmantelado, eliminado, destruído, porque não vai haver uma nova ordem mundial. Esses seres que eu estou me referindo, eles estão trabalhando dentro de uma engenharia cósmica com a Terra, de uma proporção tão grande que eles estão simplesmente eliminando, prendendo, retirando do palco terrestre todas as forças invasoras que aqui estavam. E que são essas forças invasoras, essas mesmas forças invasoras, nada mais são do que uma representação que nas igrejas, como nas igrejas evangélicas, católicas principalmente, aquela se referem, acreditam, se desculpem o que eu vou dizer, mas é o que eu sei, de uma maneira assim extremamente simplória, chamam de Satanás, de diabo, essas coisas. Mas eu quero que vocês saibam que tudo isso que vocês chamam de uma maneira assim tão infantil de Satanás e diabo, na verdade é muito mais do que simplesmente uma figura lá representada simbolicamente com um rabinho, com chifre, todo pintado de vermelho, da forma que sempre isso foi mostrado. Para mim, que sou um estudioso desse assunto, ou muito mais do que simplesmente estudioso, porque eu conheço isso do que eu estou dizendo num nível onde é muito raro encontrar alguém aqui na Terra que conheça com o mesmo nível que eu. Posso afirmar isso pelos meus tempos, minha idade de dentro desse processo todo. Então, eu diria que está se aproximando o dia agora que a ficha vai cair. O cenário, a tela, a cortina vai ser aberta e vocês vão ver o que existe por trás daquilo que vocês nunca viram. Apenas supunham que existia. Vão começar a ver a verdade, a realidade. Eu sei que os religiosos, eles acreditam nas profecias, tudo bem. Mas agora tudo o que eles viam e ouviam falar
e liam lá no livro que acontecia lá no passado, vão ver acontecendo aqui na frente de todos. Só que de uma maneira não mística exatamente, uma maneira não assim tão religiosa, não. Vocês vão estar vendo a ficção científica como realidade na frente de vocês. Aliás, já estão vendo, porque o computador que vocês estão usando aí já faz parte disso. Toda essa tecnologia incrível que está vendo hoje já faz parte disso. E toda a tecnologia que vão ver depois disso faz parte disso também. Então, mudanças gigantescas estarão ocorrendo e as pessoas vão ter que se adaptar a tudo isso. Aqueles céticos que acham que têm os pés no chão, aqueles céticos que acham ridículo acreditar em extraterrestre, porque isso é coisa de maluco, vão descobrir que os malucos são eles, por serem tão tapados como sempre foram, tão cabeça quadrada e condicionada na caixinha, e não consegue se livrar disso. Então as pessoas vão ter que abrir a mente para o novo que está vindo aí. E o programa Nezara e Gessara simplesmente significa muito mais, vou repetir aqui, que distribuição de dinheiro. Distribuição de dinheiro faz parte do projeto, uma pequena parte. O mais importante vai vir depois disso. E que todos estejam preparados. Vou repetir novamente. Não vai haver nova ordem mundial, porque a nova ordem mundial, quem mandava nela, quem estava construindo tudo isso, são esses deuses. E muitos deles se disfarçaram no passado, se passaram por deuses. E muitas igrejas adoram esses monstros até hoje, acreditando que adoram o Deus cósmico, o Deus universal. E vão, quando a ficha disso tudo começar a cair realmente, tenho certeza que muitos vão entrar em parafuso. Vão ficar chocados com o que vão perceber, até que começarão a entender melhor. Então, o meu propósito aqui já é de alertar desde já. Amadureçam, abram suas mentes para conhecer o que existe atrás dos bastidores da vida, que nunca foi mostrado. É muito importante que entendam que grande parte desses líderes mundiais que aí estão até hoje não eram terrestres. Nunca foram. Eles se passam por. E com isso, construíram essas guerras, jogaram um país contra os outros, porque eles sempre tiveram um propósito de completar o domínio sobre a mente humana, o total controle da mente humana. Mas este projeto diabólico deles não vai acontecer, porque os verdadeiros anjos estão agindo para limpar essa raça toda que está aí. E agora já falta muito pouco. A cabeça da cobra está sendo pisada. Então vocês vão ver um mundo novo surgindo, se transformando e modificando completamente. Mas também não é só isso. Existem muito mais coisas acontecendo.
Por isso que eu digo que eu posso ficar falando aqui com vocês durante horas e horas seguidas, detalhando todas essas coisas por itens, para conseguir explicar, para dar uma pequena noção de tudo que é necessário entender. Existe muita coisa que é importante saber nessa história toda. Eu poderia aqui estar destinando hoje esse tempo, como eu falei no início, que pretendia hoje apenas dar uma visão assim bem generalizada sobre todos esses fatos, e depois marcamos um outro dia para começar a entrar em tópicos diferentes e também para mostrar a vocês que qual é a relação que existe com todos esses fatos. Existe uma relação profunda entre tudo o que está acontecendo na humanidade, Ionesar, Iogessar e GCR. Por isso é que as pessoas até hoje não tinham ouvido falar. Muita gente não tinha, outras já tinham lido alguma coisa. Algumas já são estudiosas, mas você conta nos dedos. Então, é muito importante, vou frisar isso o tempo todo, abrir a mente. Sair da caixinha quadradinha das crenças religiosas. Saiam enquanto é tempo. Abram a mente, porque o choque vai ser violento. Vai ser muito grande. Porque ou acordam por bem ou acordam por mal. Vai acordar de qualquer forma. E não sou eu não, porque estou dizendo isso. Eu não estou ameaçando ninguém, não. Eu estou me referindo aos fatos. As coisas que estão acontecendo. Um grande número de pessoas, aí cerca de aproximadamente 100 mil pessoas, serão as primeiras neste país, Brasil, a receberem valores muito altos dessas doações que estão vindo por aí. É muito importante que todos saibam que existe uma máxima cósmica que diz: quanto mais vos for dado, mais será exigido. E eu também sempre digo que todas essas pessoas que estão recebendo esses valores vão ser testadas. Testadas e muito. Tudo que elas fizerem estará sendo vigiado. Se elas usarem esses valores para coisas somente de ganância, ambição desenfreada, para luxos desnecessários, se esquecendo do irmão que está lá na sarjeta, dos irmãos que estão passando fome e guardarem tudo para si mesmos, achando que vão ficar com isso pela eternidade, pode ter certeza que estão redondamente enganados. Eles estarão perdendo a última oportunidade que eles estão tendo naquilo que os religiosos chamam de separação do joio e do trigo. A semente do mal está sendo extirpada da terra. E todos aqueles que estiverem vibrando em sintonia com esta semente deixada aí por esses seres invertidos, estarão se dando muito mal. Porque agora é o momento de cada um vestir a sua verdadeira roupagem. E esta será ou de luz ou de trevas. Então, é muito importante isto que eu estou dizendo aqui. Pensem muito bem no que vocês vão fazer. Vocês podem usar tudo isso para comprar o seu carro ótimo, uma casa ótima.
ter tudo o que precisam dentro de casa, ter até guardar um pouco de dinheiro e tudo mais, mas não podem se esquecer dos outros. Pensem sempre nisso. São valores que são de objetivo humanitário. Isso é repetido o tempo todo. Humanitário, é para ajuda mútua. Cada um que está recebendo esse valor não está recebendo para que ele fique rico, não. Ele está sendo promovido a um agente da luz, um agente divino para espalhar a prosperidade para outras pessoas. Porque o objetivo primeiro é salvá-las dessa necessidade urgente de se livrar dessa pobreza que este cabal negro jogou a maioria da humanidade. Hoje em dia, o planeta Terra está assim, a sociedade toda está assim. 95% de toda a riqueza do mundo está nas mãos dos bilionários, trilionários que aí estão, que sempre aí estiveram. 5% apenas da riqueza da humanidade está espalhada para o restante das pessoas. Daí o desequilíbrio gigantesco que está acontecendo. Como vocês estão vendo, a coisa é muito mais séria do que imaginam. E eu tenho aqui reservado para passar para vocês milhares de itens como esses, de poder explicar tudo tintim por tintim o que está acontecendo. E se tem alguém aqui neste mundo que sabe o que é isso, sou eu. Posso garantir isso para vocês. E eu quero transmitir. Eu sempre quis fazer isso. Mas sempre foram muito poucos aqueles que se interessavam. Mas a hora chegou. A transformação está chegando. E grandes coisas estão acontecendo. E nós estamos agora no mês de dezembro. Daqui a pouco já é 2018. Vai haver uma aceleração muito grande nas coisas da Terra. Vai haver uma preparação acelerada para o que começa a acontecer em 2019. 2019, 2020, 2021 serão 3 anos tão intensos que nenhum ser humano tem capacidade para imaginar o que vem por aí. O GCR chama isso de evento. Tudo o que está acontecendo é uma preparação para o evento. Este evento, ele na verdade, eu sempre batizei este evento com outro nome, por isso que publiquei livros, eu chamava de A Grande Hora X. Tenho 2 livros na sequência escritos sobre isso, narrando todos esses fatos, essas coisas todas. E agora estou preparando um 9º livro, que não vai ser só um, acho que vai ter que ser mais de um, porque o assunto é muito extenso, e que irá tratar deste tema desta palestra de hoje. Então lá eu vou poder colocar todos os dados de referências, informações, milhões de detalhes, mostrando o que realmente está acontecendo. Por isso que eu coloquei o nome aí de Humanidade Terrestre, antes, durante e depois de GCR, Nezara e Gessara. Porque realmente são
3 etapas diferentes, que ciclos evolutivos da humanidade. Eu gostaria de dizer outra coisa também. Para as consciências que estão cuidando, são as responsáveis nos bastidores aí dessa transformação toda, eles não têm a mesma crença que as pessoas aqui na Terra têm. Eles não veem a divindade do mesmo jeito que vocês veem. É outro tipo de visão. Porque eles também são seres que estão cuidando disso, elevadíssimos. Qualquer um deles que viesse aqui caminhar agora entre a população, todos vocês iriam estar chamando-os de anjos. Porque são muito poderosos. Então existem aqueles de fora do planeta que trabalham para o que aqui é chamado de mal, que são raças predadoras, e existem as raças divinas. Então, se vocês forem pesquisar lá no Antigo Testamento, uma mente mais aberta, irão perceber isso que eu estou falando aqui, entender corretamente. Como aqueles 2 seres que foram para Sodoma e Gomorra, para libertar aquele povo lá, tirar de lá para o que iria acontecer lá, que lá na Bíblia diz que foi que Deus jogou aquele fogo lá e queimou tudo. Não foi isso que aconteceu. Não foi. Eu sei até o nome de quem fez aquilo. Sei até o porquê que foi feito aquilo. Todos os detalhes daquilo. Então, aquilo foi uma arma nuclear que foi utilizado. Uma tentativa de eliminar um exército inteiro de seres que estavam sendo preparados lá para um domínio muito grande. Mas não vou falar sobre esse detalhe aqui. Eu estou como a minha especialidade é ligar os fatos uns com os outros. Todas essas profecias bíblicas daquele tempo, que tem a ver com o tempo de hoje, elas estão acontecendo diante de todos. Só que as pessoas, muito poucas, percebem o que está realmente acontecendo. Então eu gostaria aqui de mostrar rapidinho para vocês uma imagem, algumas imagens que são importantes. Vamos lá. Aí vocês estão vendo as fases de transição. Então, a fase, ela começou em 1982 e ocorreram determinadas transformações aí que hoje não vou explicar sobre isso, que é muito assunto. E depois, nas fases seguintes, dos tempos seguintes, começaram a acontecer coisas aqui. Aí vocês veem o ano embaixo de 1982, 1987, 1992. Aí vocês veem na internet quantidade de gente falando sobre um portal chamado de 1111, que se iniciou no dia 11 de janeiro de 1992. Depois temos aí um alinhamento planetário que ocorreu em 1999, no dia 11 de agosto, que marcou um outro ciclo. Em 2002 teve novamente a abertura aqui do segunda fase do portal 1111. Aqui em 11 de 8 de 99 se iniciou um alinhamento muito importante que levou à fase seguinte. A aceleração máxima começou em 2009. Em 2012 foi importantíssimo, porque foi a preparação, início da preparação
para o que está acontecendo hoje, com o projeto aí Nesara, Gessara. Vocês sabem perfeitamente a quantidade de pessoas falando, uns dizendo que o mundo ia acabar, que isso aqui, ninguém sabia de nada, tá? Era tudo invenção da cabeça, que é normal isso das pessoas ficarem flutuando, como dizem na gíria popular, viajando na maionese, sem saber o que realmente estava acontecendo e se tinha acontecido alguma coisa. Mas esses fatos, repito, não são para mentes quadradas. É preciso ter um alcance mental muito grande para conseguir entender tudo isso. Então vamos lá. Eu vou completar mais uma coisa. Em 2011, se encerrou um ciclo de muitos milhares de anos de um acordo que havia sido assinado há mais de 4.000 anos atrás, onde o planeta Terra foi entregue a um governador chamado Marduk. E em 2011 esse contrato encerrou-se. Quem assinou esse contrato? Quem entregou para Marduk o planeta Terra se chama Federação Galáctica. É uma organização de mundos de fora da Terra, logicamente, e que cuidam da estabilidade e da harmonia em toda a galáxia. Então, o que vocês veem aí nesses filmes Guerra nas Estrelas, por exemplo, ou então uma série chamada Stargate, e eu poderia citar aqui muitas séries, muitos filmes cujos diretores e roteiristas foram inspirados a produzir, a escrever. Na verdade, se trata exatamente da história da humanidade. E tudo está acontecendo fora da Terra e envolvendo também a Terra. Então, em 2011 encerrou o contrato, em 2012 se iniciou o processo do ápice que termina em 2022, como eu estava dizendo antes. Então eu peço aqui, vão juntando as partes, vão unindo os elos e irão entender o que está acontecendo. Reparem que o conjunto de tudo isso aí, das datas 1982 a 2022, se passaram 40 anos. E vocês se lembram que Moisés ficou 40 anos caminhando no deserto, que Jesus ficou 40 dias no deserto em jejum, segundo diz lá a Bíblia. Mas lá não diz o que ele esteve fazendo durante todo esse tempo. Um dia eu conto, prometo. Então, 40 anos. Por que 40 anos? Porque o planeta Terra, ele tem uma caminhada pelo espaço. Eu vou mostrar aqui. Planeta Terra, ele... Não, a imagem não está aqui. Eu achei que eu tinha colocado, mas na outra vez eu mostro. Faltou. Não, talvez esteja aqui, deixa eu ver. Não, não está não. Bom, o planeta Terra, ele tem todo o passado, o presente e o futuro dele, está tudo programado nas estrelas. O desenvolvimento da espécie humana está programado. Então, ocorre que
a humanidade não conhece a si mesma, nem imagina nada sobre si mesma. Se eu perguntar para qualquer um aí, quem é você, eu duvido que alguém saiba responder. E não venha me dizer o seu número de identidade, seu CPF, porque não é isto que eu quero saber. Eu quero saber quem é você, no sentido metafísico, transcendental. Não sabem responder. E existe um porquê disso tudo. Então, a primeira coisa, a humanidade da Terra não é da Terra. Eu quero também lembrar aqui uma frase do próprio Jesus na Bíblia que diz: meu reino não é deste mundo. Isso significa o quê? Significa que o reino dele é de outro mundo. Também não vem me dizer não que é do céu, porque isso é a coisa mais infantil, que impossível de se imaginar mais infantil que isso. Então não é. Logicamente que é de outro mundo. E esse outro mundo, no caso de Jesus, se chama Sírios 2. Em outra oportunidade eu posso falar mais sobre isso. Essa civilização de Sírios 2, que é muito distante da Terra, são uma linhagem de seres que sempre ajudaram a humanidade a dar grandes passos evolutivos. Ou seja, Jesus não é um deles, só um deles. Existem muitos outros, mas todos eles, sempre que se apresentaram aqui no nosso meio, eles tiveram missões diferentes, vamos dizer assim. E muitas delas, todos eles, inclusive próprio que se chamou aí de Yeshua, ou de tantos nomes que o chamam, que não é só Jesus, dependendo do povo, da língua, tem um nome diferente. Ele também já se apresentou aqui neste mundo de muitas formas diferentes, em épocas diferentes, em nomes diferentes, em missões diferentes. Então, agora nós estamos num período de mudanças gigantesca que vai ocorrer na Terra, onde a maioria desses seres de muitas civilizações estão unidas buscando essa transformação que está alcançando o seu nível de ápice, da mudança completa do ser humano, da abertura total da consciência humana dentro da configuração terrestre. Por que eu estou dizendo isso? Eu tenho que completar esta dentro da configuração terrestre, porque o planeta Terra, os seres que vivem aqui, têm limites. Você só consegue alcançar um determinado nível, e ainda é muito pequeno, para viver neste corpo físico, que na verdade é uma máquina biocibernética, é um androide, onde você, que não se conhece, e é um ser espiritual, habita esta máquina que nós chamamos de corpo carnal, e que na verdade é um androide, e é fácil de provar isso com o conhecimento que você tem hoje. Se utiliza até certo ponto. Depois, para você continuar o seu progresso de desenvolvimento de consciência e espiritual, precisará habitar outros tipos de corpos para alcançar outros graus evolutivos. Então, quando falamos de uma nova era para a Terra, estamos falando de uma mudança radical que está já iniciada no planeta Terra para a expansão da consciência humana. Então, haverá uma mudança de dimensão
E esta mudança de dimensão que todos os que estudam e pesquisam a física quântica, que é a física mais avançada que existe atualmente, que está substituindo as outras físicas, elas provam isso, a existência de mundos paralelos. Então, nós estamos hoje na terceira face terrestre e estamos passando de mudança para a quarta face terrestre. E haverá muito em breve um salto quântico para a quinta face terrestre. E esta quinta face terrestre, ela já é então o que eu chamo de volta para casa. Porque o espírito humano é originário do que chamam de quinta dimensão. Então, é muito e extremamente importante que todos entendam isso. Enquanto não entenderem essas coisas todas do que eu estou me referindo aqui, não adianta nada ficar lendo a Bíblia para o resto da eternidade, porque vocês estão lendo somente a casca da coisa. Existe muito mais a ser compreendido. E esse muito mais não somente esclarece com grande profundidade tudo o que está lá escrito nesse livro sagrado, como também corrige todas as deturpações e erros e mudanças propositais que os tradutores de antigamente fizeram. Então, é muito importante que comecemos a se abrir para o entendimento da verdadeira Bíblia, ou seja, da verdadeira história da humanidade, conhecendo a sua verdadeira origem. E para se ter o conhecimento disso tudo, seriam preciso milhares de Bíblias para se aprofundar realmente nesse conhecimento. Uma só é o resumo do resumo do resumo do resumo, que no fim se perde de tão resumido que está. E colocado ainda numa linguagem para uma mentalidade antiga, uma mentalidade de milênios atrás, em que as religiões não aprenderam a caminhar com o tempo, de se aprimorar, de evoluir, e ficaram com a sua mentalidade presa lá no passado, tentando entender o que os homens primitivos daquela época entendiam. O nível de entendimento deles era extremamente pequeno. Hoje todos podem entender muito mais. Apenas precisam se adequar aos novos tempos. Então, toda essa transição que está vindo era para promover a evolução da raça humana. E é muito importante, então, entender que a raça humana é composta por seres de muitos mundos diferentes, de muitas épocas diferentes. Eu vou mostrar aqui uma outra imagem para vocês. Isto aqui é uma coisa muito grave e muito importante. A maioria aqui lê sobre o dilúvio bíblico, mas não sabe o que aconteceu. Eu não vou entrar em detalhes, porque esse outro assunto aqui é muito extenso para se explicar tudo. Mas naquela época, um grande planeta passou próximo da Terra. E quando eu digo próximo, é de milhões de quilômetros. Mas o campo magnético desse planeta gigante provocou a queda do eixo terrestre, porque ele, antes de ser do jeito que vocês estão vendo aí, verticalizado, ele era na vertical, né? Ele ficou inclinado, caiu para
30 graus naquela época, segundo estudos científicos que já foram feitos. E com o tempo foi passando, ele foi novamente, esse eixo foi se verticalizando. E já se verticalizou bastante, e hoje já está bem menos, em torno aí de uns 20 graus ou menos. Tá? Eu não estou atualizado nesse sentido. Mas o que ocorreu quando está escrito lá no Antigo Testamento, que foi quando Noé desceu naquela montanha, né, no monte que a arca desceu, tem escrito lá dizendo que Deus deu esquecimento ao homem. Se vocês forem ver lá, ninguém entende o que é esse esquecimento aí. Ou tem um monte de interpretação aí. Na verdade, esse esquecimento significa que o eixo terrestre estava caído, então, na época, para 30 graus, deslocou os eixos mentais dos seres humanos daquela época, descentralizou o eixo mental, porque o nosso corpo físico é feito, construído com barro da terra, e todas as leis cósmicas e espirituais que se incidem sobre o planeta afetam o ser humano. Então, o eixo terrestre humano caiu para a esquerda e desconectou os canais mentais interdimensionais. E o homem se esqueceu da sua origem, de si mesmo e tudo mais. Mas agora está voltando. Quando se fala em evento, o grande evento, estamos falando do retorno do eixo terrestre para a sua verticalização original. Tem mais um ponto importante. A Terra hoje está girando no sentido anti-horário em relação ao Sol, porque isso também aconteceu naquela época. Ele parou de girar e começou a girar ao contrário. E novamente vai acontecer isso. A Terra vai parar de girar e vai passar a girar do lado correto. E tem mais outras coisas que irão acontecer. E da outra vez eu falo, que é mais sério ainda. E a mente de todos tem que estar preparada para isso, porque para não ficarem com medo, porque não precisa ter medo. O medo já deveriam ter de outras coisas, deveriam ter o medo do mal que já foi praticado na Terra, porque todos já praticaram aquilo que não deviam. Mas agora o que está ocorrendo é para corrigir todo esse processo. Tudo será colocado no seu devido lugar, cosmicamente falando. Bom, eu não vou mais prolongar nesse assunto, porque ele é extremamente longo. Eu costumo dar cursos, workshops desse trabalho. Eu fico aí 10 horas falando e ainda assim continua resumido. Então eu vou apresentar outras coisas agora que tem mais a ver com a questão Nezara Gessara, tá bom? Bom, muita gente que eu vejo aí perguntando sobre a origem do dinheiro, desses valores todos. Então, eu vou começar a explicar sobre isso. Para explicar esse assunto, eu vou ter que falar de um personagem extremamente importante do passado, que viveu na França e viveu em outros países, um personagem enigmático, e quem tirar um tempinho para ler sobre ele, vão perceber que é uma figura extremamente especial. E vou dizer mais, em suas existências ou manifestações,
ele está presente em várias partes da Bíblia, com outros nomes. Mas quem estuda a Bíblia não sabe disso. E vou dizer mais ainda, praticamente todos aqueles personagens que vocês veneram na Bíblia, todos eles continuaram se apresentando na Terra com outros nomes em outros corpos, até mesmo nos dias de hoje, e estão aqui presentes. E estão colaborando numa rede em conjunto, nos bastidores, para promover essa transformação da humanidade. Então não pensem que aqueles que vocês adoram, os profetas do passado, desapareceram para sempre. E estão lá tirando férias em Saturno. Não aconteceu isso não. Eles vêm trabalhando em muito para elevar a medíocre mente do ser humano, prisioneira num quadradinho e que teima em continuar prisioneira com seus conceitos totalmente ultrapassados e que vão ter que ser mudados, como eu disse, ou por bem ou à força, porque não pode mais continuar desse jeito. Então vamos lá. Estou falando aqui de um personagem chamado de Conde de Saint-Germain. Então, os que estudam esses assuntos o conhecem como o Senhor do Raio Violeta, que eu sei também que muitos evangélicos acham isso horror, coisa do demônio e tudo mais. Só que eles veneram o mesmo personagem lá no passado e aqui acham que é do demônio. Quer dizer, é uma confusão isso, que, por favor. Esse personagem, ele usou de muitos nomes no passado. Tá? Ele foi conhecido como um grande alquimista. Alquimista é aquele que sabia os segredos de transformar chumbo em ouro. Tá? Por quê? O que significa isso? Significa que ele conhecia o que hoje cientistas aqui no nosso mundo estão estudando sobre transmutação, e já se conhece muito sobre isso, muito mesmo. O que Saint-Germain fazia naquela época, há centenas de anos atrás, hoje se faz em laboratórios aqui. Então não tem nada dessa história da que ficam inventando aí, de que é coisa do capeta, do diabo, essa coisa toda, tá? Então vamos entender o que está acontecendo realmente. Ele foi um personagem que existiu. É outra coisa que é difícil de entenderem, mas eu vou tentar explicar. Se lembram que no passado, principalmente no Antigo Testamento, existem personagens que viviam 800 anos, 600 anos, 900 anos, Zaratustra, Enoque e tantos outros. Isso existe até hoje. Existem seres neste mundo que têm milhares de anos. E eu vou dizer mais, eu já conheci 2 deles e convivi com eles. Que tinham milhares de anos, usando o mesmo corpo. Não morrem. Eles transmutam o corpo físico. Então, o Conde de Saint-Germain, ele viveu em lugares e épocas diferentes, viveu no Tibete, no Himalaia, em muitos lugares. Ele foi conhecido como Roger Bacon, Francis Bacon, Mestre Rákóczi e muitos outros, pela Europa toda. E ele sempre se apresentava como se fosse um príncipe extremamente rico. Pois bem, naquela época ele tentou promover, com aquele povo daquela época, ele tentou promover uma mudança muito grande na sociedade, uma sociedade ridícula que existia naquela época, com uma mentalidade tacanha, egoísta, predadora, que se dividia entre uma elite social de abastados sem coração e uma população
de pessoas ignorantes, pobres e que eram explorados ao extremo. E ele, vendo tudo aquilo, ele tentou fazer mudanças muito grandes e não conseguiu. Então ele começou a criar um volume de dinheiro, porque logicamente ele, pela evolução espiritual imensa que ele tinha, ele sabia lá do futuro, lá da frente de tudo mais. Então ele começou a criar um trust. E ele criou um trust muito grande. Então, se vocês verificarem nas lâminas do GCR, vocês vão descobrir isso. De onde que vem todo esse dinheiro? Não, como eu disse, não é um milionário bonzinho aí, muito rico, que está doando dinheiro, não. Todo o dinheiro que está vindo para vocês aí se deve a este Conde Saint-Germain, que eu já vi em igrejas evangélicas lascando o pau em cima disso, que é coisa de esotérico, de nova era, etc e tal. Só que agora estão aceitando o dinheiro que está vindo dele. Eu já vi evangélico aqui, de pessoas que me escreveram, de pastores, dizendo que esse dinheiro está vindo do demônio e quem aceitar esse dinheiro vai ficar com a alma perdida por resto da eternidade. E não preciso nem comentar o que eu acho disso, não é? Bom, então vamos lá. Tudo isso tem a ver, então, com esta época de hoje, com um programa financeiro que foi começado pelo Conde de Saint-Germain. Eu vou apresentar uma outra imagem aqui. Este aí é um retrato da Idade Média, vamos dizer assim. Ele era um personagem que é o mesmo personagem, né? Esse é o Conde de Rákóczi, foi mestre do famoso Conde de Cagliostro, que era um gênio, que nem nos dias de hoje não teve ainda outros semelhantes. Ele foi conselheiro de sábios e reis da época. Ele conseguia transmutar carvão em diamantes. Aqui dizia ter mais de 3.000 anos. Não, ele não dizia, ele tinha mesmo. E vou dizer mais uma coisa, já que estou falando disso aqui para valer. Ele foi o mesmo que se chamou José, pai de Jesus, lá no passado. Tá? Então, tudo isso que está acontecendo no mundo hoje se deve a ele. Por isso que ele é considerado o patrono da nova era, o patrono do novo tempo, o patrono e responsável por tudo que está acontecendo hoje neste mundo e para como ele vai ficar. Se na Bíblia, no Apocalipse, fala de uma nova terra, um novo céu, numa nova era, é esta que nós estamos entrando. Uma nova terra é porque não será exatamente esta terra aqui. Haverá uma transmutação cósmica gigante que só quem estuda a física quântica sabe explicar isso corretamente. Um novo céu, porque não é no terceiro céu, é no quinto céu, quinta dimensão. Que haverá um outro sol, um novo sol, está escrito lá. É o sol da quinta dimensão da Terra. Então, tudo isso é muito importante entenderem, todos entenderem, para ninguém ficar falando bobagens. Então vamos lá. Realmente ele perdeu o corpo físico, ele foi guilhotinado na época da Revolução Francesa. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre ele, pode ler um livro chamado de Zanoni. Então, nesse livro está se referindo ao Conde Rákóczi ou Conde de Saint-Germain, como eu disse, tinha muitos nomes. Devido a cada local que ele vivia, ele, como não morria, ele tinha que trocar o nome.
Então, usou de muitos nomes. Bom, vamos voltar então ao Nezara aqui novamente. Deixa eu mudar a imagem aqui. Tudo isso que vocês estão vendo, então, são detalhes que eu estou colocando aqui, que para formar o grande quebra-cabeça que eu tenho visto aí nesses grupos de discussão do WhatsApp, do quanto ninguém entende nada. Então vou aqui passar mais uns detalhes para vocês. Tudo isso é um programa financeiro dirigido espiritualmente e que se remonta ao trabalho dos mestres ascensionados. Então, Conde de Saint-Germain é um deles. Um deles. Tem mais. O dinheiro também está vindo, que eu vou falar daqui a pouco mais em detalhes, além do Trust, ou seja, Saint-Germain Trust, que são mais de 400 trilhões, mais de 1 quatrilhão de dólares. Eu tenho os números aqui mais exatos, daqui a pouco eu passo. Existe outro trust, que é de outra mestra ascensionada, que é considerada na China como os católicos consideram a Mãe Maria aqui. É mesmo personagem, vamos dizer assim, que se chama Kuan Yin Trust. Kuan Yin é essa deusa, essa senhora espiritual assim, evoluidíssima, uma santa, como queiram chamar, tantos nomes. Também deixou um trust de mais que o dobro do Conde de Saint-Germain. Então são esses patrimônios gigantescos que, somado a outros que foram agregados, se criou um volume de riqueza inimaginável. Então eu vou passar para vocês agora um pouco de informação passada para nós aí passada para nós pelo GCR, tá bom? Então é um programa financeiro dirigido espiritualmente que se remonta aos trabalhos dos mestres ascensionados. Esse trabalho começou no século XV, foi projetado para fornecer um novo sistema econômico para o mundo durante o momento da sua transição, e isso é bem conhecido por ser o início da garantia global de contas da confiança do mundo. Então, o grande problema que existe aqui no mundo está com suas bases no mundo financeiro. Então, a parte financeira do planeta tem que ser a primeira a ser corrigida, a primeira a ser resolvida. Então, por isso, a distribuição de dinheiro, tá bom? Mas as fases seguintes vão sair da energia do dinheiro e passar para as fases seguintes. E até atingir a última, que é a espiritual. Então, visto como um desenvolvimento moderno, as raízes do Gesara Nezara podem ser encontradas na resposta da Suprema Corte americana à perigosa execução bancária contra a propriedade de fazenda que o tribunal considerou ilegal em 1980, na década de 80. Então, na verdade, esse movimento de Gesara Nezara iniciou-se logo após aquela recessão de 1929, quando houve aquela quebradeira dos bancos americanos e tudo mais. Então, eu não vou entrar em detalhes quanto a isso, eu posso enviar material para todos vocês depois, porque lá tem aqui tudo detalhado, como ano a ano os passos que foram dados no sentido da estruturação de todo esse projeto que hoje está sendo executado com uma precisão imensa. Então,
Eu quero também chamar a atenção para o seguinte: no dia 11 de setembro de 2001, às 10 horas da manhã, 2 edifícios foram derrubados em Nova York, chamados de World Trade Center. Naquele dia, naquela hora, em um dos edifícios estavam um grupo de pessoas preparadas para assinarem a Lei Nezara. E isto não foi feito porque morreram todas. O prédio foi todo derrubado por essa organização que a maioria chama de Illuminates, que os outros chamam aí de Cabal Negro, que é formada por esses homens mais ricos do mundo. Não todos eles, mas um grande número deles são governadores, que são empresários, que são presidentes e tudo mais. Pois bem, só se conseguiu novamente assinar a mesma lei depois de uma imensa arquitetura que vem sendo feita dentro desse projeto, e a organização que chamamos aqui de GCR conseguiu então colocar uma pessoa que eles escolheram a dedo para colocar como presidente dos Estados Unidos, para que essa pessoa, através de acordos e proteções, conseguisse assinar essas duas leis. Porque eles já tinham percebido que isto seria impossível com os candidatos que existiam. Como, por exemplo, esse Barack Obama, que faz parte desse movimento da Ordem Negra aí, como essas concorrente do Trump também. Então, o Donald Trump foi escolhido para isso. A mídia, que é comprada e é controlada por esse cabal negro, tudo fez para acabar com a imagem dele. No entanto, ele vai ficar na história como o homem que transformou o mundo, salvou os Estados Unidos e promoveu a nova era na Terra, uma nova era de paz, de amor, de fraternidade, que é isso que todos nós estamos lutando. E que é por isso que todos nós que estamos dentro desse trabalho, convocamos todos os que estão recebendo esses valores para somarem conosco, em todos nós aqui, outras pessoas, a nos unirmos para realmente transformar este mundo naquilo que ele tem que ser, naquilo que foi prometido, como muitos eixos falando aqui na linha evangélica, que Deus prometeu isso, Deus prometeu aquilo, então vamos cumprir isso. Ele pode ter prometido o que for, mas se não for o ser humano trabalhar para colaborar nisso tudo, ele não consegue fazer nada. Se conseguisse, não haveria Segunda Guerra Mundial, não haveria Primeira Guerra Mundial, não haveria essas milhares e milhares de guerras, que aí eu pergunto, onde estava Deus que não fez nada? Fez o que para salvar isso? Se ele é tão poderoso assim, ele não fez porque precisava de que cada um amadurecesse e aprendesse o seu lugar e o seu papel na história. Não pensem que ele faz milagre porque ele tem vontade de fazer, não. Existe uma engenharia gigantesca por trás disso. Então, tudo o que ocorre também depende de cada ser humano. Depende da boa vontade de cada um. Depende dos seus passos. Depende da sua busca em se aperfeiçoar, em evoluir, em se aprimorar. E é isto que conta. Então, hoje esse programa de prosperidade global já foi anunciado e já foi aí ativado, é apoiado por produtos de metal precioso, que é chamado de ouro, por isso é que eu lastro ouro
está sendo implantado novamente, porque lá em 1929 eles mudaram tudo e colocaram petrodólar como lastro financeiro para a humanidade e decretaram ali a escravização da humanidade. Ali eles decretaram o início da era negra na Terra, o início da escravidão da humanidade, o início de se espalharem drogas e drogas e drogas de remédios que desnecessários para que todos se envenenem cada vez mais, e vacinas e mais vacinas e mais vacinas com drogas infiltradas ali, baseadas em pesquisas feitas em campos de concentração e em outros campos que nunca vocês ouviram falar, e eu sei que existem até hoje, onde trucidaram milhares de crianças, de mulheres, de jovens, de idosos, fazendo experiências a sangue frio para conseguirem estabelecer esse maldito controle em cima da humanidade. E isso tudo está acabando agora. A humanidade vem sendo mantida sobre rédeas, como escravos, como gado para ser comido nos laboratórios. Então isso vai terminar agora. Então tudo isto que está sendo feito é para promover a transformação da humanidade, para promover uma mudança de consciência. Não é para deixar ninguém rico, de jeito nenhum. Quem pensar assim vai cair do cavalo. Então, de acordo com o programa, a distribuição para o mundo todo, 196 países que assinaram um acordo. E se alguém quiser ler esse acordo, eu tenho ele aqui, são 109 páginas. Tá? O valor é de 4, é até difícil de dizer, 4 decilhão de dólares. Ou seja, vocês colocam o número 1 e 45 zeros na frente e vocês vão ver o montante de dinheiro que tem para ser trocado. Eu já vi muita gente perguntando, mas da onde que está vindo esse dinheiro? Não existe tudo isso. Não existe porque não sabe, mas não é porque você não sabe que não existe. Então, é isso. Esse montante realmente é gigantesco. Então, qual é o objetivo disso tudo? Primeiro, será usado para comprar todas as corporações e cartéis bancários, cancelar permanentemente todas as dívidas pessoais, corporativas e nacionais em todo o mundo. Querem zerar tudo, porque isso aí foi criado dessa forma para ser um instrumento de domínio em cima das empresas, em cima das pessoas, em cima de tudo, das organizações. E esses fundos foram originalmente programados para lançamento no ano 2000, como eu disse, mas a Casa Branca de Bush e seus conspiradores bancários impediram o desembolso através de um controle corporativo pan-global de todos os meios de comunicação convencionais. E quase todos os conhecimentos ligados a Nesara e Gessara foram suprimidos por mais de 10 anos. Eles promoveram um atraso da evolução da humanidade por mais de 10 anos. Ou seja, na verdade 15 anos, né? Mais de 15 anos. Pois então, prevê-se que toda a população da Terra, toda a população humana da Terra irá ser beneficiada com a lei Nesara-Gessara. Então eu quero explicar uma coisa. Nesara só é válido para os Estados Unidos. E Gessara, colocou G do Gessara, significa global. Então a Gessara vai valer para o resto do mundo. Toda essa limpeza que está sendo feita, dessa podridão que está nos Estados Unidos, de seres que estão vampirizando o povo lá, a nação, estão sendo presos. Até o final do ano, cerca de 40 mil pessoas estarão atrás das grades. Mas não é só isso não, isso é um detalhezinho de tudo que está acontecendo.
aqueles príncipes da Arábia Saudita, 14 príncipes, não é um só não, que eu já vi falarem aí, 14 príncipes riquíssimos estão presos. Governadores, deputados, ministros, senadores, juízes, advogados, todos sendo presos, porque eles têm levantamento de toda a ficha desses indivíduos que se associaram ao tal do Cabal Negro, aos Illuminatis, para sugarem como parasitas a humanidade. Então, a Terra finalmente será livre desse demônio para experimentar como planeta abundante que foi criado para ser. E isto se chama nova era para a humanidade, não uma nova ordem mundial, e sim uma nova era de luz, de paz e amor, que é o que nós queremos. Isso significa que todo ser humano pode se tornar um milionário sem dívidas de qualquer espécie, ter toda a riqueza do mundo. Por quê? Por que isso? Mesmo que eu já vejo que muita gente que não entende nada de nada ficam contestando que é isso, que é aquilo. Eu não sei se dá tempo para explicar sobre isso hoje, que já até passamos do horário. Mas eu tenho mais um pouco, atrasamos um pouco, né? Vamos mais um pouquinho. Estão sendo, então, compartilhados recursos de ouro armazenados da humanidade, para a humanidade, com a humanidade, para toda a humanidade, ao redor do planeta e de forma justa. Todos vão passar a viver de uma maneira que não precisam mais se preocupar em trabalho escravo, porque mesmo a classe média de um país como o nosso, quando nasce um bebê, ele já nasce endividado até o pescoço. Todos aqui são escravos desse sistema. Todos nos Estados Unidos, na África, na Europa, todos são escravos desse sistema que foi montado. E agora todos vão ser libertados. E essa libertação se chama Lei Nesara e Gessara. Nenhum indivíduo, qualquer lugar na Terra, estará longe do programa de distribuição de riqueza. Isso faz parte, como eu disse, de um gigantesco plano, minuciosamente detalhado e controlado por seres altamente sábios. E vou dizer mais uma coisa, novamente, não são seres humanos que estão fazendo isso. São seres elevadíssimos, de alta estirpe espiritual. E não estão aqui para brincadeira, nem ficar dando ouvidos para conversa fiada. Estão aqui para fazer acontecer. Porque é ordem divina, é ordem que vem lá de cima e eles estão executando. Então que ninguém pense que poderão enganar ou brincar com isso, porque estarão brincando com fogo. Bom, vão ser abolidos os impostos. O imposto de renda, como hoje é cobrado, vai ser completamente abolido, vai passar a existir em todos os países do mundo apenas um imposto bem pequeno, global, numa taxa de 14% apenas. Este é o plano. Ele já é para mais de suficiente para manter todo o país funcionando como deve. Desde que se tirem os parasitas que ficam desviando verbas para os seus bolsos com um egoísmo extremo, então isso tudo vai acabar. Bom, é uma lista de coisas muito grandes acontecendo, tá? Eu vou ter que pular aqui, porque não dá para mostrar tudo. O Sistema Federal Reserve americano já foi demolido. A CIA já foi exterminada, porque era o braço armado do Cabal.
ela já foi totalmente dominada, controlada. Hoje os Mariners americanos já ou as Forças Armadas americanas já assumiram tudo lá, controlaram tudo. Agora, a qualquer momento, o Donald Trump está preparado para decretar a lei marcial nos Estados Unidos para poder caçar até o último membro dessa facção criminosa chamada Cabal Negro. E isto pode se estender aí a muitos e muitas milhares de pessoas. Já foi acionado a FEMA nos Estados Unidos, que o que corresponde à defesa civil aqui no Brasil, só que lá é muito mais poderosa. Foi pedido para eles adaptarem os galpões enormes lá, estão sendo transformados em prisões para essa gente toda. Então, tudo isso vem sendo feito. E tudo isso vai também vir para o Brasil. Então, esses políticos daqui que se cuidem, porque não vão escapar. Todo o sistema econômico no planeta vai ser modificado. Não vai existir mais um valor monetário mais alto e outro mais baixo. O padeiro da África, do país mais pobre que tiver lá, ele vai ganhar a mesma coisa que um padeiro dos Estados Unidos ou de qualquer outro país rico. Porque isso se chama justiça social. Vai haver escolaridade para as crianças, não é educação correta. Vão se acabar todas as possibilidades de socialismo, comunismo e todos os ismos que foram criação desse cabal, que é como mecanismos de domínio e controle da humanidade. Bom, existe muito mais coisas aqui, mas eu queria ilustrar mais um pouquinho para vocês uma outra coisa muito importante. Tudo isso que vem sendo feito está sendo controlado pelos elders da China. Muitos que já leram aí nas notas do GCR já viram essas palavras. Elder significa idosos, anciões. Esses anciões da China, eles são seres humanos, ou pelo menos aparentemente humanos. Os elders pertencem a uma sociedade chamada Sociedade do Dragão Branco. São várias sociedades da China. Tem o dragão branco, o dragão vermelho, o dragão azul. São organizações fechadas. Essas organizações não são terrestres, não são da Terra. Eles estão aqui há milhares de anos. E aparentemente parece como um velhinho qualquer, mas não é bem assim. E eles são os intermediários entre quem lê as notas do GCR vai ler lá sobre os galácticos, o controle, tudo que estão assumindo toda essa transição estão sendo coordenadas pela aliança. A aliança significa aqui na Terra composta por todos os que fazem parte da resistência. Isso inclui os chineses, os chapéus brancos e os programas espaciais secretos. E quem quiser mais saber sobre o que é programa espacial secreto, deve assistir aos vídeos de Koregod. Quem não tiver os links, eu posso mandar. Tá? Koregod é um representante que foi escolhido pelos galácticos para ser o porta-voz deles para os humanos. E ele está explicando detalhadamente toda a ação galáctica dos seres de fora da Terra que estão atuando nessa aliança aqui na Terra com esses povos aqui do planeta, com pessoas aqui para a limpeza do planeta. Então, o que está acontecendo? Eles estão literalmente caçando todas essas raças predadoras de fora que estavam há milhares de anos na Terra. Acabou
Acabou, não vai ficar nenhum mais aqui. E aqueles que estão tentando fugir estão sendo pegos fora, suas naves estão sendo destruídas. Então isso não é brincadeira, não é invenção da minha cabeça, não. Então entenda uma coisa, não existe ficção científica. A ficção científica é a realidade além da imaginação pobre das pessoas. É por isso que os filmes de ficção científica hoje são tão procurados, porque os jovens que estão vindo aí já têm essa mente mais aberta, especial, e eles estão se abrindo para isso tudo, estão percebendo que o mundo que as pessoas viveram até hoje, na verdade não era um mundo, era uma prisão. A mente das pessoas estão prisionadas, estão prisioneiras. E as pessoas são levadas a acreditar naquilo que certos outros querem que elas acreditem. E isto tudo é válido para as religiões também. Todas as religiões têm há milhares de anos sendo condicionados a acreditar em determinadas coisas que não são daquele jeito. São muito diferentes. E isto tudo vai vir ser mostrado claramente a todos. Então, por isso é que está escrito lá na Bíblia que até as pedras irão gritar a verdade. Vamos expor tudo o que está acontecendo. Vamos mostrar para cada ser humano o quanto ele está com os olhos vendados para a realidade cósmica que nós vivemos. Nós não somos seres criados para servir de escravos. Nós somos filhos do Criador, com direito a viajar pelo universo, a conhecer outros mundos, a se expandir, a evoluir. E aqui na Terra todos são prisioneiros. Prisioneiros de uma matrix que foi criada para manter todos aqui prisioneiros, para serem dominados, serem explorados e serem comidos, literalmente. Então, essa aliança geopolítica que está acontecendo hoje, ela está sendo tudo feita para a libertação da mente, da consciência humana. Bom, pessoal, eu poderia falar aqui muito mais, mas como eu disse no início, é um assunto extremamente longo. Eu também gostaria de explicar aqui sobre toda a metodologia que foi escolhida pelo GCR, pelos elders, para disponibilizar esse dinheiro a todos. Porque eu vejo que tem muita gente aí que se acha entendido, afirmando que o dinheiro vai cair do céu assim para todos. Nenhuma vez isso aconteceu e não vai acontecer. Tudo ocorre através de pessoas. Então, esse sistema que vocês estão vendo aí, com essas operações financeiras, e que muitos tentaram ocultar a origem desses valores, inventaram histórias totalmente inverídicas, mas felizmente a verdade está vindo à tona. E vocês estão vendo de onde é a origem desse dinheiro. A verdadeiro lado dos fatos que estão se mostrando para todos. Então, tudo isso é muito mais. O que eles fizeram com o ZIM de Zimbábue, que era um papel moeda menos valorizado no mundo, que precisava de 100 trilhões de ZIM para comprar $1. E hoje, com um ZIM, você já compra $1. A mesma coisa foi feito com o dinar lá do Iraque, que tinha perdido completamente o valor por causa das guerras sucessivas provocadas pelo aquele draconiano chamado Bush. Então,
ah, tudo isso aí que está acontecendo vai continuar acontecendo. Outros países também vão ter suas papéis moedas valorizadas. Um deles, que já está na linha aí, de talvez um dos próximos, se chama Venezuela, onde o dinheiro da Venezuela vai passar pelo mesmo esquema de Zimbábue. Que, se vocês não sabem, Zimbábue vai se tornar um dos maiores países mais ricos da Terra, porque as minas de ouro de Zimbábue são um tesouro assim inacreditável de quantidade. Então, tudo está sendo feito para que o povo de Zimbábue possa usufruir daquilo que lhes pertence e não mais ser explorado por outros povos. Então, é muita coisa que vem acontecendo. A Venezuela vai ser limpa, o Brasil vai ser limpo e todos vão poder caminhar livremente pelas ruas, vão poder trabalhar naquilo que eles adoram fazer. Então eu vou fechar esta palestra de hoje com vocês, explicando só uma última coisa que eu acho muito valiosa. Porque já vi muita gente dizendo, mas que todo mundo vai ter tanto dinheiro que não vai querer trabalhar. Está redondamente enganado. Só os vagabundos é que fazem isso. Eu mesmo vou trabalhar muito mais do que antes. E tenho planos muito grandes de ajuda para muita gente. Mas não é distribuindo dinheiro, não. Só isso. Depois eu vou contar para todos o que vai ser. Mas é para ajudar. A ajuda será muito maior do que distribuir dinheiro, porque eu vou dar vara para pescarem. Vou ensinar como se pesca. Tá bom? Mas olha, o mais importante disso tudo é que todos vocês que estão me assistindo entendam o seguinte: o mais importante que todos têm que aprender é que precisam aprender a trabalhar por amor e não por dinheiro. Quem trabalha para ganhar dinheiro é um miserável e continuará sendo miserável mesmo que fique trilionário. Mas quem trabalha por amor, ele não trabalha. O trabalho feito com amor é uma satisfação tão grande. E a maior satisfação que existe é quando o ser humano pode utilizar todo o seu potencial criativo. Porque nós somos filhos do Criador. Todos nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E nós devemos usar esta capacidade, porque nós temos e devemos exercitar o nosso poder criador. E o nosso poder criador deve ser feito e realizado com amor, com sabedoria, em paz. Somente assim a humanidade poderá evoluir. Então todos vocês aprendam a não amar, não queiram amar. Vocês têm que aprender a ser o próprio amor. Entender como é que o amor age. Permitir que ele haja através de você. Permitir que ele se incorpore em cada um de vocês. Porque só assim é que haverá o retorno, não de Jesus à terra, como eu já tenho visto aqui gente falando, porque ele não retorna mais assim, não. O retorno é do Cristo à terra, a consciência crística se manifestando dentro de cada um. E essa manifestação será feita através do amor, da consciência
junto com a sabedoria e do poder de realização. E todos vocês vão ter o poder de realização. Poder realizar as coisas. Não mais vão ser escravos do dinheiro. Vão passar a ser senhores dele. E isto é uma imensa missão que está sendo dado a cada um. De transformar esse mundo como ele deve ser. Implantar aqui um reino de paz, de luz e de fraternidade entre todos. Acabando com as guerras. E todos vivendo como irmãos, porque são irmãos. Aqueles que traziam a espada da separação não estarão mais aqui. Então a espada passará a ser apenas um símbolo de poder, do poder realizador, da força, da capacidade da transformação, de multiplicação das coisas, com sabedoria, sem ganância, sem ódio, sem egoísmo, sem nada desses sentimentos desastrosos que jogaram o ser humano no lodo que está hoje. Então eu convido todos aqui a se juntarem, se unirem, manterem esses grupos que, ao invés de ficarem trocando chumbo quente, falando um monte de bobagens e besteiras, pronunciando coisas ridículas, que busquem usar a sua luz interior para somar, para transformar, para amplificar os poderes do Espírito dentro de um processo de elevação e de união entre todos. Pois, do contrário, se assim não for feito, aqueles que não entenderem o que estou dizendo aqui, irão entender depois da maneira mais dolorosa que existe, porque estarão sendo excluídos completamente da possibilidade de viverem no mundo maravilhoso que a Terra vai ser. E esta Terra vai ser construída com as nossas mãos, com a nossa mente e com o nosso coração. Então fica aqui o meu convite para vocês. Vamos parar de falar besteira em grupos e vamos procurar ter sabedoria nas palavras. Menos separação, menos mentiras, como eu tenho visto desde o início, até mesmo pelos gestores que deveriam dar o exemplo e não deram. E vamos colocar tudo isto em prática em nossas vidas, para que todos possam ver a transformação para um novo mundo acontecendo diante de nós. Fica aí então meu convite para todos vocês. E muito em breve eu vou estar agendando uma continuação desse trabalho de hoje, porque, como eu disse, é só uma explanação geral. E da próxima vez eu vou preparar com mais calma, mais tempo, para ser mais didático. Então poderemos pegar itens separados e depois de mostrar esses itens todos, juntamos eles, mostrando a inter-relação que existe de uma coisa com a outra. Porque é só assim que a mente começa a se abrir, que você começa a ter uma visão global das coisas, além do espaço e do tempo. Então eu quero deixar aqui os meus agradecimentos a todos vocês, porque a mensagem que eu tinha que passar, eu acho que eu consegui passar. Espero que todos vocês tenham captado a minha intenção e a minha boa vontade de tudo o que eu quis transmitir, que também não fui só eu, como a maioria que sabe. Essas informações vêm de cima
E quero que vocês guardem isso dentro de vocês como um tesouro, porque vai ser muito importante. Todos estão sendo convocados a serviço da luz. Um beijo no coração de vocês todos, então, e até a próxima vez. Paz e luz. Aqueles que tiverem perguntas, poderão me enviar pelo Facebook, me enviar pelo WhatsApp. E na próxima vez eu vou separar as perguntas mais interessantes e vou responder. As outras perguntas eu vou colocar em outros vídeos que eu poderei colocar na internet, tá bom? Ou poderão também aqui pelo YouTube embaixo deixar perguntas e eu terei o prazer de responder todos. Tá bom? Muita paz para vocês, muito obrigado por tudo.